Olá, minha gente. Ainda que nós não queiramos, mas nós devemos observar que nosso país está em pé de guerra. E ele está em pé de guerra nas mais diversas situações e modelos, tá, gente? Não é uma guerra centrada, por exemplo, negro contra branco ou rico contra pobre, só não. O que está acontecendo é uma coisa bem generalizada. O mundo do crime ele tomou conta de toda a sociedade. Você observa de um lado um grupelho tentando mostrar uma arte que não existe, né, da forma como eles querem interpretar a arte, de outro um grupelho tentando trazer uma metida filósofa, né, uma filósofa na categoria da Marilena Chaui, querendo impor uma condição, uma ideologia de gênero para um país, uma pessoa que ela não sabe se ela é homem, se ela é mulher, o que ela é. Então ela se enquadra numa categoria chamada queer. Queer é algo que nem eles sabem exatamente o que quer dizer. É algo que eles definem ao sabor do momento. Então veja bem, uma pessoa que não tem uma ideologia, não é uma ideologia, uma pessoa que não tem uma personalidade própria e quer dizer para você qual é a tua personalidade, note a discrepância. Observe, a pessoa não sabe se ela é homem ou mulher ou o que ela seja, mas ela quer dizer para você o que você é. E observe que isso é algo, no mínimo, demente, é algo psicopata, é algo esquizofrênico. Quer dizer, foge a qualquer outro estilo de comparação. Mas tudo bem. Fora isso, nós vemos também gente matando gente, mas assim, são coisas absurdas, como o caso daquele menino que pega a arma do pai, vai lá na escola e mata 2, 3, porque ele estava se sentindo chateado pelos colegas, porque ele não estava se sentindo bem junto aos colegas. Isso, é claro, eu não estou culpando a criança por algo que aconteceu, apesar de que o rapaz já não era mais tão criança assim, mas necessariamente ele acaba sendo uma consequência de todo o desenvolver de uma ação dentro dessa sociedade que está tumultuada, que está conturbada. Se você observar que tem uma escola em Cambé, onde os professores estão ensinando as crianças a se suicidar para se livrar de seus problemas, então você vai entender o que aconteceu com esse menino quando ele pega a arma do pai, vai lá e vai matar os amigos dele, etc. Bom, fora isso, daí nós vemos outras situações inusitadas, situações incríveis. No Maranhão, por exemplo, nós vemos lá milhares de invasões e centenas de mandados de reintegração de posse devidamente já carimbados, já emitidos, ou seja, é só a polícia ir lá e fazer a reintegração da posse, ou seja, tirar o invasor e devolver a terra a quem de direito. Só que tem um detalhe, o governador de lá é um tal de Flávio Dino, filiado ao PCdoB, não podia ser diferente. Ele tem assim aquele viés curioso, né, que o encaminha a aceitar esse tipo de os chamados coletivos, como os comunistas costumam chamar. Tá? Então MST, MTST, Black Bloc, essa cambada aí é tudo coletivo, como os comunistas costumam intitular, né? São os coletivos. Os coletivos nada mais são, todo mundo sabe, já é sabido, já é notório, não precisamos botar panos quentes, já sabemos que são milícias armadas a favor do que? Da esquerda. Ou seja, a esquerda dá proteção a essas milícias e elas podem fazer o que quiser porque elas acabam devolvendo essa proteção à esquerda nos seus momentos de infortúnio. Como, por exemplo, a Rádio Capital, lá mesmo, no Maranhão, que é do senador Roberto Rocha, presidente
da CPI do BNDES, que está investigando falcatruas, em especial do PT. Né? Tudo bem, ele é do PSDB, o senador Roberto Rocha é do PSDB. Nós sabemos que PSDB e PT, eles participam da teoria das tesouras. Então, por trás eles são inimigos, pela frente eles são muito amigos. Né? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que existem interesses obscuros que levam com que, muitas vezes, este ou aquele acabe investigando mais ou menos esta ou aquela situação. Quando este ou aquele acaba entrando em determinado recinto que não lhe está sendo permitido entrar, o que acontece? Ele começa a saber demais. Qual é a tese aí? A tese aí é a seguinte. Vamos exemplificar um pouquinho melhor. O partidário deste partido qualquer, quando ele descobre uma falcatrua do outro partido, ele acaba tendo aquele outro meio na mão dele. Foi assim que o apedeuta, o 9 dedos, o X9, conseguiu arregimentar grandes bandidos da política brasileira para o lado dele. Veja bem, ele tinha do lado dele Roberto Jefferson, Ciro Gomes, José Sarney, Collor de Mello, FHC, bom, enfim, e aí vai, tá? Aí vai, tem uma infinidade de Renan Calheiros, uma infinidade, Henrique Eduardo Cunha, e aí vai, uma infinidade de políticos de nobre estirpe, digamos assim, né? Ou seja, bandidos, né? Bandidos já bem criados, cobra criadas, como o próprio Roberto Requião, sabe? Roberto Requião é bandido, gente. Então, essa corja toda, o Lula, o apedeuta, conseguiu levar para o lado dele. Mas como que ele levou para o lado dele? Ele tinha um dossiê de cada uma dessas pessoas na mão. Ele tem esse dossiê de cada uma dessas pessoas na mão. Se não fizerem aquilo que ele quer, se não agradarem a ele, se não rezarem pela cartilha dele, ele entrega essas pessoas, ele detona com essas pessoas. Isso é a peculiaridade da quadrilha do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é uma quadrilha, é uma organização criminosa. Tá? Então é assim que eles agem. E é assim que também os outros agem. Talvez até porque tenham aprendido com esse canalha Mor. Porque ele foi o único na história do Brasil, em 500 anos, e isso ele deve levar o mérito mesmo, que ele conseguiu aglutinar o maior número de bandidos à sua volta. Você pode ver, em todos os outros governos, quando havia um governo, o que acontecia? O povo do novo governo entrava, saía o povo do velho e ficava quieto lá no canto. Eles não se metiam um com o outro. E nem se apoiavam, pelo contrário. Um metia o pau no outro, um falava mal do outro e acabou. Mas o Lula ele conseguiu uma hegemonia que nunca se viu neste país. E isso não foi graças àquela cara bonitinha que ele tem, aquela lábia doce, aquele bico doce que ele tem. Até porque bico doce para político, gente, bico doce para político é dinheiro na mão. É grana, tá entendendo? É propina. Se você não falar em propina, você não adoça o bico de nenhum político. Poxa, querem me enganar que o Lula foi lá porque ele é bonitinho, porque ele é maravilhoso, porque ele é um bom político. Ele conseguiu aglutinar toda essa corja. Corja tal como Ciro Gomes e seus cupinchas. Collor de Mello e seus cupinchas. José Sarney e seus cupinchas. Olha, cupinchas bravos. A filha de José Sarney é gente perigosa, meu. E tá lá bajulando, lambendo o nariz do Lula o tempo todo. Ela, o pai dela e etc. Paulo Maluf e seus cupinchas. Pezão e seus cupinchas. Cabral e seus cupinchas. Gente, o Lula não tem inimigo político, gente. O único inimigo político do Lula, em toda a Câmara e Senado e etc., era o Bolsonaro esse tempo todo.
Agora está surgindo aí o Marco Feliciano, aí com voz quase tímida ainda por enquanto, tá saindo muito bem, mas ele era parceiro ideológico do PT. Não adianta. Ele, Magno Malta, tudo bem, não rezavam a mesma cartilha, mas falavam praticamente igual. É porque estavam ganhando ali, tá? Agora também está surgindo o nome do Cabo Daciolo, e tem muitos outros aí que estão surgindo, mas são, digamos, figuras tímidas perto do que representava o Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro é melhor ou pior. A única coisa que eu estou dizendo é que o que está acontecendo é coisa muito complicada. E essa polícia, por exemplo, do governo do Maranhão lá, essa milícia do Maranhão, né, que é a polícia do governador Flávio Dino, do PCdoB, ela vai apoiando esse povo que está invadindo essas terras lá, né, que são milhares de invasões lá no Maranhão. E, além disso, depois esse mesmo grupo que está invadindo vai derrubar lá a rádio do senador Roberto Rocha, que é inimigo político do Flávio Dino. Tá? Porque está investigando a CPI do BNDES, está sendo presidente da CPI do BNDES, que investiga a falcatrua do PT, e por aí, provavelmente, Flávio Dino está envolvido, e por aí vai. Detalhe, ninguém foi preso. E as reintegrações de posse caminham mais lentas do que uma tartaruga. Eu já vi tartaruga, inclusive, fugir, e eu sei que tartaruga não é tão lenta quanto a gente imagina. Mas ela é um símbolo de lentidão, então vamos usá-la, né? Um grande abraço, pensem nisso.